Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aí terminando nesta semana, onde nós estivemos aí falando sobre autoridade espiritual. Hoje, o último dia desta semana, onde nós, pela infinita misericórdia do Senhor, nós estamos terminando um breve ensinamento bem básico sobre a autoridade espiritual. Eu quero crer que, se você pesquisar ou for mais profundo em suas pesquisas, eu creio que mais coisas você encontrará sobre a autoridade espiritual e há de edificar a tua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu quero já agradecer a todos aí que estiveram conosco desde a segunda-feira, durante estes dias abençoados e poderosos. E eu quero crer que o Senhor edificou a tua vida, edificou a minha vida. Eu quero crer que o Senhor Deus, Ele tem segurado em nossas mãos e nos ensinado. E eu falo aos irmãos agora de experiência minha, que é algo muito profundo e forte, querido. E a gente percebe que algumas coisas verdadeiramente estão ligadas ao reino espiritual. Eu estive comentando ontem, conversando com a minha esposa, não só ontem, mas anteontem também. E creio que comentei até mesmo em relação à oração que temos feito pela madrugada. Todos conhecem a minha estrutura e sabem que eu sou um pouco doente, vamos colocar assim. Mas Deus está no controle de todas as coisas e eu glorifico a Deus independentemente das circunstâncias que vivo. Mas eu tinha passado esses períodos de tempo, sabe, sem ficar assim com uma dor forte no meu peito. E esta semana, meus irmãos, tem sido luta. Inclusive, as dores no peito têm sido frequentes. Mas Deus no controle, eu digo: Senhor, eu vou orar na madrugada e vou estar terminando este estudo de autoridade espiritual. E eu creio que o Senhor há de abençoar poderosamente a vida dos meus irmãos em Cristo. E eu falo isso, querido, não querendo me promover ou querendo parecer mais espiritual do que outras pessoas, mas eu digo isso para que você possa compreender que verdadeiramente o reino espiritual, ele é real. E quando você se predispõe a fazer algo para o reino de Deus, a fazer algo para Deus, a fazer algo em benefício dos seus irmãos, o inimigo de nossas almas se levanta para tentar impedir. Mas se você perseverar, se você crer que o Senhor é contigo, se você crer que essa empreitada que você está fazendo é da vontade do Senhor, é um benefício, Deus, ele vai te guardar, querido. Ainda com toda dificuldade e tribulação e dor e outras coisas, mas ainda assim o Senhor Deus, ele nos dá força, a fé nos dá força, nos move, para que possamos realizar a vontade do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu estou aqui terminando de compartilhar aqui o vídeo. E vamos já, querido, em nome de Jesus, orar, tá bom? Vamos já orar. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui o vídeo. Compartilha o vídeo também aí no teu Facebook, no teu grupo de WhatsApp, no grupo da igreja. Deixa Deus te usar em nome de Jesus Cristo. Amém.
glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar? Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, meu Pai, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos em Cristo. Te agradecer, Senhor Deus, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Primeiro da vida. Muito obrigado, Senhor. Tu és a razão de não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que eu diminua e tu cresça. Porque eu reconheço, Pai, que sem ti nada eu posso fazer. Senhor, tira-me da tua aljava como flecha. E que eu seja um instrumento que me lance em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, ao propósito a qual o Senhor já tem preparado, Senhor. Para o teu povo, Senhor, receber, meu Pai, a tua palavra, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que tu queres. Toma mente e coração em tuas mãos. E não queremos apenas ser ouvintes, nós queremos, Pai, guardar, cumprir e praticar a tua palavra em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém a todos aí que estão aí em nome de Jesus Cristo. Pastora Cicleia, irmã Michele, Deus abençoe vocês e todos aqueles, meu tio Wagner. Estamos orando por você, meu filho. Estamos orando pela sua saúde também. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus há de abençoar a tua vida de uma forma tremenda e te curar em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de falar sobre a questão da autoridade espiritual, eu quero, em nome de Jesus Cristo, aqui junto com você, fazer um resumo rápido sobre de tudo aquilo que vivenciamos. No primeiro dia falamos sobre reconhecermos Deus como suprema autoridade. Se você não consegue reconhecer Deus como suprema autoridade, não tem como ser delegado nenhuma autoridade a você. Segundo, não é de qualquer forma que uma autoridade é constituída, pelo contrário, toda autoridade tem em si a característica no seu chamado, que ela foi escolhida e chamada por meio de oração. Jesus Cristo, no texto que eu usei, no dia que eu ministrei essa palavra, Jesus Cristo subiu ao monte, passou a noite toda orando, e depois de orar ao Pai, apresentar ao Pai, aí sim ele foi direcionado pelo próprio Deus, pelo Espírito do Senhor, a escolher 12. E depois que nós entendemos que o nosso chamado é vinculado à oração, é regado à oração, nós percebemos, através do terceiro dia, que a autoridade que o Senhor nos dá, ela não é uma autoridade para que eu e você venhamos nos orgulhar dela, mas pelo contrário, que venhamos entender que somos servos tementes ao Senhor. E ontem nós compreendemos que para que eu tenha verdadeiramente a autoridade de Deus sobre a minha vida, eu tenho que ter marcas
E para que essas marcas venham estar sobre a minha vida, eu devo estar sobre uma autoridade, eu devo estar debaixo de uma autoridade espiritual. Então eu devo respeitar os meus pastores, respeitar os meus líderes, respeitar os meus mentores. Isso, querido, é algo maravilhoso. E é justamente sobre este assunto, neste último dia, que eu venho falar algo sobre vocês em relação à autoridade espiritual. Você pode até me perguntar, pastor, então tudo bem, eu serei obediente ao meu pastor, serei obediente ao meu líder, à autoridade espiritual que está sobre a minha vida. Eu receberei algo por causa disso? Eu serei abençoado por causa disso? Agora entenda, eu estou fazendo estas questões e levantando estas questões, mas não é para você, querido, apenas querer obedecer à autoridade espiritual só por causa disso. Não. Deus, ele conhece principalmente aquilo que está em teu coração. Então não adianta querer apenas obedecer ou fazer que vai obedecer com segundo as intenções no coração, que não funciona. Então eu quero dizer aqui agora, neste momento, que nós vamos falar sobre resultados que acontecem na vida daqueles que obedecem à autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Sabe? Entenda uma coisa, querido, não tem como você prosperar como autoridade espiritual se você nunca esteve, pelo menos por um tempo, debaixo de uma autoridade espiritual. E outra, escute o que eu vou lhe falar. Quando você reconhece uma autoridade espiritual sobre a sua vida, uma dessas coisas acontecerá, sobre você. Eu quero ler aqui rapidamente o texto e já vamos para isso. Abra sua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13, no versículo 17. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17. Amém, queridos? Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17, está escrito assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Amém? Vou ler novamente. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então eu quero voltar àquilo que eu estava mencionando. Não tem como você prosperar como autoridade espiritual se você nunca esteve, pelo menos por um tempo, debaixo de uma autoridade espiritual. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu respeito a autoridade espiritual que está sobre a minha vida, existe algo interessante. Esse é um dos resultados, querido, que acontece sobre nós. Que é o quê? Que é o chamado ministerial. Se eu sou obediente ao meu pastor, se eu sou obediente ao meu líder, automaticamente o chamado ministerial acontecerá na minha vida.
Se você lembrar de Josué, você vai lembrar que Moisés, ele nunca chamou Josué para o substituí-lo. Mas Deus observava a atitude que Josué tinha para com Moisés. Aonde Moisés ia, Josué queria estar perto dele. No dia em que aquelas 70 pessoas foram separadas, né, por um pouco de unção, a qual foi retirada de Moisés e derramada sobre aqueles 70 homens, onde todos saíram profetizando, a Bíblia fala que Josué sentiu ciúme de Moisés. No dia que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas e ali conversar com Deus, os mandamentos, todos que ficaram lá embaixo, só Josué. Ele não foi até onde Moisés estava, mas ele foi até metade do caminho e ficou ali em cima, esperando Moisés descer. Então ele obedecia a Moisés, ele reconhecia Moisés, e nós sabemos o que aconteceu. Ao findar a vida de Moisés, o próprio Deus disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, te levanta e faze este povo herdar a terra a qual eu tenho preparado. Então, houve um reconhecimento da autoridade, uma chamada, né, da autoridade de Deus para com Josué, e houve um reconhecimento. Agora entenda uma coisa: a tua chamada e a autoridade espiritual que você pode receber pairam nesses 3 princípios. Primeiro, não é porque você foi submisso a uma autoridade pastoral que o teu chamado vai ser pastoral. Você pode ter sido chamado a ser missionário. O teu chamado pode ser missionário. O teu chamado pode ser como diácono. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, nossas igrejas trataram ou tratam ainda hoje o chamado de Deus como se fosse uma empresa. Eu vou começar como obreiro, aí vou para diácono, aí vou para missionário, vou para evangelista, para presbítero, para pastor, e assim vai subindo, é uma escada. Querido, o ministério de Deus não é escada de sucesso. Tem pessoas que são diáconos maravilhosos. Tem pessoas que são missionários excepcionais. Mas se você colocar aquele que tem um chamado para diácono, para o diaconato, como pastor, vai dar ruim. Se você pegar uma pessoa que tem um chamado ministerial para ser missionário e colocar ele para ser pastor, vai dar ruim. Entenda. A palavra do Senhor diz que uns foram chamados para 30, outros foram chamados para 60 e outros foram chamados para 100. Cada pessoa, cada um tem o seu chamado vinculado, né, à vontade de Deus para realizar um determinado princípio. Eu não vou aqui, querido, ser leviano, entendeu? Ou apenas querer chamar a tua atenção com uma palavra que vai te levantar lá para cima, entendeu? Deus não me chamou para isso. Eu estou aqui para abrir os teus olhos para que você possa compreender a verdade da palavra. Nem todo mundo que está no nosso meio vai ser um grande pastor. Não, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. O que nós temos muito para ir, eu vou falar, Jesus.
O que nós temos muito por aí são igrejas lotadas de pastores. E aí, olha que interessante. Tem 500 pastores em cima do púlpito e tem locais que eu atrevo até me dizer, me perdoa. Mas tem locais que eu atrevo até me dizer, tem mais pastores do que membros. E o chamado ministerial não é uma escadinha de sucesso. Ou o chamado ministerial não é porque você fez uma faculdade teológica. Não, agora eu fiz uma faculdade teológica, agora eu tenho teologia, agora eu tenho conhecimento, basta só derramar o óleo sobre a minha cabeça e pronto, sou pastor. E fora que ainda tem aqueles que não se conformam, né? E que eles mesmos se ungem, né? Eles pegam o óleo, derramam na mão e digam, eu me unjo pastor hoje, né? Ainda tem uns camaradas desse jeito hoje em dia. Eu me separo para a obra. Aleluia. O Senhor me chamou, então eu me separo. Essa conversa fiada. Se você não passou, não esteve debaixo de uma autoridade espiritual, pelo menos por um determinado tempo, não tem como você ser chamado, não tem como você ser reconhecido. Então entenda isso. O teu chamado pode ser menor que aquele a qual você foi sujeito. O teu chamado pode ser igual àquele a qual você foi sujeito. Ou o teu chamado pode ser maior do que aquele a qual você foi sujeito. Então isto, querido, isto é proveniente da graça de Deus, é Deus que faz. Por exemplo, eu conheço pessoas que são, como eu disse a princípio, são diáconos maravilhosos, líderes tremendos. E eu conheço pessoas que continuam sendo diáconos e os seus liderados que começaram com ele já há muito tempo, eles foram bons liderados, obedeceram com sinceridade, caminharam em eficiência com Cristo e hoje exercem uma função maior que o seu mentor. Exercem uma função maior do que aquele que lhe doutrinou. E é justamente essa a questão, querido. Não é o valor em si, e quando eu digo valor em si, esse valor que eu estou falando é valor humano, porque o homem valoriza muito a nomenclatura da pessoa, né? Se é o irmãozinho que ninguém dá nada por ele, não, mas se é o doutor fulano de tal, se é o pastor ungido que revela e não sei o que mais lá, Deus me livre. Não, irmão, vem cá por favor, né? É uma moagem toda por causa desse crente. Então, um resultado de quem tem autoridade espiritual e se submeteu à autoridade espiritual é justamente essa. É que há um chamado. Há um chamado sobre a vida, sobre a tua vida. Segundo resultado, se você se submete debaixo de autoridade espiritual, grandes vitórias, meu amado irmão, alcançarão a tua vida. Grandes vitórias. Sabe por quê, querido? Porque Deus ama quando nós seguimos os seus princípios. Sabe? Eu lembro-me, estava comentando até com a minha esposa ontem, lembro-me de o povo de Israel estar numa guerra e Moisés, como grande líder espiritual, subiu ao monte e ali estendeu a mão, e quando Moisés estendia a mão,
Perdão. Quando Moisés estendia a mão, o povo tinha vitória, por causa da autoridade que Deus havia delegado a Moisés, e Moisés estava ali abençoando o povo. Só que a gente sabe que a mão de Moisés pesava e começava a baixar, e quando a mão de Moisés começava a baixar, o povo começava a ser derrotado. Então foi Ur e Arão subiram junto com Moisés, o ajudando, segurando a mão de Moisés. Ei, querido, entenda uma coisa: ainda que você não seja levantado como um grande pastor ou uma grande autoridade, querido, diante de Deus, eu não sei qual foi o sentimento que Ur ou Arão sentiram, mas eu imagino ali que eles estavam ali se sentindo honrados ao estar ali segurando na mão do seu líder e dizendo: meu líder, conta comigo, eu não vou deixar a sua mão baixar, conta conosco, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui. E detalhe, querido, estas palavras são tão importantes na vida de um líder, não apenas no período em que ele está bem, mas escute o que eu vou lhe dizer, querido. Quando você é ovelha e você erra, você comete algum erro, por princípio, você vai ter um gabinete com seu pastor. E você chega com seu pastor e diz: pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz isso. O pastor, como servo do Senhor, ele vai orar por você, ele vai abraçar você, e ele vai dizer a você: não se preocupe, vamos orar, vamos pedir perdão, que você possa se arrepender e vamos seguir nosso caminho. Não te afasta de Deus. E o pastor está ali para te incentivar. Esse é um papel do pastor. Agora, é engraçado, quando acontece com o pastor, porque o pastor também é ser humano, porque o pastor também tem capacidade de errar. Não importa se ele já leu a Bíblia 500 vezes, não importa se ele já leu se ele já sabe a Bíblia de cor, se ele já viveu inúmeras experiências, não importa. Ele pode errar. E aí, querido, quando o pastor erra, parece que vem sobre ele um monte de dedos apontando. Isso aí é pastor? Como é que pode estar pregando no altar desse jeito? Como é que pode estar fazendo isso, estar fazendo aquilo? Como é que pode? Olha isso, não sei o que. E você aponta o dedo, você julga, você passa a ser juiz e ainda pega a Bíblia, ainda pega a palavra e usa, sabe, para ali bater na autoridade, sabe, para ali bater no seu pastor, denegrir a imagem dele, falar mal dele. Ir na casa de fulano, beltrano e ciclano e falar mal. Tu viu, pastor, o que o pastor fez comigo? Isso não é justo, isso não pode, e não sei o quê. Ai. Só um minuto, irmão. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. O erro de uma autoridade espiritual não nos dá o direito de se rebelar contra ela.
Se ele errou, apresenta esta pessoa a Deus. Apresenta teu pastor a Deus. Apresenta esta pessoa a Deus. Ora por ele. Ora por ele. Então, queridos, uma dos resultados de autoridade espiritual é que você vai vivenciar vitórias grandiosas, vitórias maravilhosas. E outra, através desta obediência você também viverá experiências profundas. Experiências profundas. Eu lembro de certa vez, Eliseu estava cercado e o seu moço estava com ele, dizendo: Eliseu, estamos cercados, e agora o que vai acontecer? Eliseu olhou para ele e disse: fica tranquilo. E Eliseu orou por ele e disse: Senhor, abra os olhos espirituais deste moço para que ele possa ver. E a Bíblia diz que ele viu carros e cavaleiros de fogo que estavam ao redor deles. E é por isso que Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, imagino eu. Então, querido, você vai ter grandes experiências, sabe? Experiências profundas. E por último, querido, quando você se submete à autoridade espiritual, algo especial virá sobre você. Eu não poderia terminar este estudo sem falar sobre Elias e Eliseu. Eliseu, ele amava estar junto de Elias. A Bíblia conta que Eliseu era aquele que se preparava para poder ajudar o profeta nas suas necessidades. A Bíblia diz que Eliseu era aquele que derramava água sobre as mãos do profeta. E houve resultados de tudo isso, porque eu lembro que o desejo de Eliseu era tão grande de estar com Elias, que Elias disse: Eliseu, fica aqui que eu vou a Betel. Eliseu disse: não, eu vou contigo. Fica aqui que eu vou. Não, eu vou contigo. Imagina ele: onde tu fores eu irei. E eu lembro que Elias o reconheceu e disse: Eliseu, meu filho, pede o que tu queres que vos será feito. E Eliseu, olhando para ele, disse: dá-me a porção dobrada que há sobre ti. E Elias disse: se me vires subindo, se fará. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando você recebe uma autoridade espiritual e algo vinda dele, algo bom, você nunca vai ver esta pessoa caindo. Você vai ver sempre esta pessoa subindo. Eliseu viu Elias subindo. E essa era a condição. E a Bíblia conta que a capa de Elias foi deixada sobre Eliseu, reconhecendo-o como seu sucessor, e Eliseu recebendo dupla unção, dupla autoridade da parte que vinha de Deus de Elias para Eliseu.
Então que você possa, querido, você que está me vendo e ouvindo, abençoe seus pastores, abençoe a vida deles, seja com eles, reconheça-os como autoridade espiritual, que grandes bênçãos virão sobre a tua vida. Deus conhece o teu proceder, a tua caminhada e o teu coração. E fica tranquilo, meu irmão. Deus vai te abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém, meus filhos? Vocês recebem essa palavra? Quero pedir aos irmãos, ore por nós. Carecemos das vossas orações. Deus sabe. Eu queria orar por você, querido, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te apresentar cada vida, meu Pai, que esteja vendo e ouvindo esta live. Sê com ele, meu Pai, abençoa, sê com ela. Age, meu Pai, aonde nós como seres humanos não podemos agir. Te agradecemos, meu Pai, pelos ensinos que Tu nos deste, meu Pai, sobre a autoridade espiritual. E eu sei, meu Pai, que ainda existem muitas coisas ainda a ser faladas, que o Teu povo possa buscar em Ti sabedoria, buscar em Ti, Senhor Deus, discernimento, e agir conforme o Teu querer e a Tua vontade, mediante aos frutos do Espírito. Muito obrigado, Pai. Sê conosco, nos dá um dia abençoado em Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesses 5 dias aí, onde falamos sobre a autoridade espiritual. Também quero pedir dos irmãos, se o Espírito Santo tocou em teu coração para estar nos ajudando, eu agradeço muito, meu irmão. Eu te agradeço muito. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, 100 vezes mais. Amém, meus irmãos? Ore por nós. Minha esposa também carece das suas orações. Estamos passando aí por um período de enfermidade. Minha esposa vai fazer uma operação de vesícula. Ela está com o fígado inflamado. E eu estou com dores no meu coração. Minha pressão tem tido muitos picos. Mas Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Amém? Então continue orando por nós. E não perca, hoje nós teremos o final do propósito de oração das 3 da manhã. Eu quero te convocar a orar conosco, querido, 3 da manhã. Eu sei que pode ser difícil, mas faz um esforço. Vamos orar, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe, te guarde e te proteja. E até segunda, com mais uma oração e palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.